Fala pessoal, olha só, gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho a respeito das eleições pela Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, que é o terceiro maior PIB do Brasil. É praticamente um estado dentro do estado de São Paulo. Realmente uma máquina, uma cidade mais produtiva que o Brasil tem. Maior colégio eleitoral também. Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa situação que está acontecendo nessa briga aí pela Prefeitura de São Paulo. E é o seguinte, é meio estranho. O que está acontecendo ali é meio estranho. É todos contra um. Todos contra um. A gente tá vendo a direita tentando de qualquer maneira apagar a candidatura do Pablo Marçal, e a gente tá vendo a esquerda também fazendo isso. Então a gente vê ali a esquerda, Boulos, Tabata Amaral, Datena, a gente vê ali do outro lado Ricardo Nunes, que não é do outro lado, é tudo do mesmo lado, e também a Marina, mas ali à direita, que não é tão direita assim, porque tá rolando um print aí nas redes sociais de que o governo Bolsonaro era mais perigoso que o próprio vírus, tá certo? Só para você entender. Então é o seguinte, a gente tá vendo um cara que tá sendo perseguido tanto pela esquerda e tanto pela direita hoje no Brasil. E aí isso vai gerando pra gente aqui, né, um sentimento que parece que tipo assim, cara, isso já tá virando covardia. Quando a gente vê muitas pessoas batendo em uma só, a gente, cara, olha pra toda aquela galera se unindo e a gente diz, pô, covardia. Mas a gente precisa tentar entender o intuito dessas agressões aí e de tentar tirar esse cara fora da jogada. O cara, ele é um risco tanto para a direita quanto um risco para a esquerda. O maluco é brabo, a verdade é essa. O cara tem uma das maiores popularidades do Brasil. E o cara tá crescendo muito. E aí o seguinte, olha só, o cara tá crescendo, tanto em alguns votos aí na parte da esquerda e tá crescendo muito em relação à direita. E a direita, enfim, não tá se agradando principalmente do posicionamento que o Bolsonaro tá tendo em relação à eleição da Prefeitura de São Paulo, em relação a essa corrida pela Prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro tá apoiando o Ricardo Nunes. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. E a gente que é de direita, sabe, conhece o Ricardo Nunes, sabe que esse apoio não é merecido. Não é merecido. Ele não merece esse apoio do Bolsonaro. Não merece de maneira nenhuma esse apoio do... E a gente sabe que nós, ali ó, vestia a camisa do Brasil para ir votar, ia para Brasília apoiar o Bolsonaro, que ia para as redes sociais compartilhar conteúdo do Bolsonaro, que fazia conteúdo relacionado à direita aqui no Brasil. A gente que trabalhou na campanha, a gente sabe que esse apoio não é merecido. Na verdade, esse apoio ao Ricardo Nunes é um tapa na cara de quem é de direita. E o pessoal da direita acordou, e a maioria das pessoas de direita estão indo votar ou indo apoiar o Pablo Marçal. Porque as pessoas se identificam pelo fato dele ser evangélico, dele ser um cara extremamente sucedido no casamento dele ser uma pessoa que tem princípio cristão, de ser um empresário de sucesso, de ser uma pessoa que sabe fazer gestão financeira, que sabe fazer gestão, que é um excelente comunicador, que é uma pessoa que tem esse capital nas redes sociais, como poucas pessoas têm. Somente uma ou duas pessoas do Brasil têm. E o pessoal não tá querendo seguir aí, né, esse apadrinhamento do Bolsonaro em relação ao Ricardo Nunes. As pessoas do Brasil não querem saber. Inclusive, nem o Carlos Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, não seguiu essa ideia do pai. Tanto é que ele, semana, declarou aí voto na Marina. Então, eles estão desencontrados até dentro de casa. A nossa direita hoje, os líderes, os principais líderes, estão extremamente perdidos. Eles não estão se entendendo nem dentro de casa. Tanto é que o Eduardo Bolsonaro estava lá gravando vídeo com o Ricardo Nunes para tentar distanciar essa aproximação que ele teve com a Joyce Hasselmann. O pessoal que é de direita, né, tem tremenda antipatia por essa mulher, porque ela se elegeu às custas da direita no Brasil, né, se aliou ali ao Bolsonaro e depois virou a maior traíra, né, uma das maiores. Teve muitas outras, mas essa foi uma das maiores. E agora a gente tá vendo crescimento do Pablo Marçal em relação a essa luta pela São Paulo. O cara tá escalando, só que ele não tá escalando isso tudo a nível municipal, não, porque ele tá recebendo o apoio do Brasil inteiro.
Ele é um fenômeno que está angariando pessoas do Brasil inteiro. Tem gente do Brasil inteiro de olho na prefeitura, de olho nas eleições da prefeitura de São Paulo por causa do Pablo Marçal. Porque ele está se tornando um fenômeno, ele está crescendo muito. E aí ele está sendo perigoso tanto para a direita quanto para a esquerda. Tanto é que a gente viu essa semana alguns jornalistas aí bem ligados ao bolsonarismo, né, tentando difamar o cara, tentando derrubar o cara, porque ele está sendo um risco, inclusive, para a direita, né? Porque hoje a direita praticamente aí tá sem um líder político. E ele é um cara que ele tem o posicionamento dele em relação ao aborto, em relação às drogas, em relação ao cristianismo, né? Que são coisas que moldam o caráter de uma pessoa. A pessoa que é evangélico, ele é um evangélico desde garoto, já não nasceu na igreja, mas ele é desde garoto. Ele é uma pessoa que namorou, casou com a mesma mulher e tem 4 filhos com a mesma mulher. Então, isso é algo que realmente a pessoa tem que saber, ela tem que ter um caráter moldadamente naquilo que manda a Bíblia, para seguir isso daí, né? Então a gente vê que a maioria dos políticos aí não podem encher a boca para falar disso daí, né? Ele é um cara que cuida da mãe dele, que cuida da irmã dele, que ajuda as pessoas da família, aposentou os pais dele, né? Porque ele hoje tem um patrimônio bilionário, um cara que sabe gerir dinheiro, que sabe fazer dinheiro. É um risco, isso é um risco, porque um cara que tá nesse patamar, ele tem uma mentalidade muito mais avançada do que esses políticos que só ganharam a vida até hoje mamando em teta de dinheiro público. Ele é um cara que sabe como que faz dinheiro, e isso é um perigo, porque ele traz umas propostas que é meio arriscada, é meio perigosa, porque esse cara conhece o sistema. E olha só, quando ele fala sobre aquelas propostas dele, olha, vamos parar de engarrafar o trânsito em São Paulo e vamos pegar as empresas que estão mais centralizadas e vamos distribuir essas empresas ao redor de São Paulo para as comunidades para evitar esse deslocamento de milhões de pessoas durante o dia, perdendo horas e horas do seu tempo em relação a deslocamento. Vamos levar as empresas para lá, porque ele sabe que hoje o estado de São Paulo tem ali todos os braços das transportadoras do Brasil hoje estão na cidade de São Paulo. Qualquer pessoa que se dispor a fabricar sabão dentro de casa pode levar esse sabão para qualquer parte do Brasil, porque São Paulo é o coração do Brasil. Tudo sai dali. Tudo que for produzido dentro da cidade de São Paulo pode ser fornecido para qualquer lugar do Brasil. E eu falo isso com experiência própria porque eu tenho operado. Qualquer pessoa, qualquer empresinha que abrir hoje, começar a produzir alguma coisa, ter conhecimento na parte da venda por meio da internet, consegue tranquilamente produzir, vender e angariar fundos para qualquer negócio estando em São Paulo. Eu falo isso porque eu moro no estado do Rio Grande do Sul, eu, a minha esposa e o meu filho mais velho trabalhamos dentro de casa. Nos inícios dos anos 2000, eu li um livro do Paul Zine-Pilzer, que ele falava o seguinte: vai existir, né, que é o livro chamado Next Trillion, o próximo trilhão. Vai existir algumas indústrias que vão gerar o próximo trilhão. E ele apontava a indústria do e-commerce como uma dessas indústrias e a indústria do homework, que é o trabalho a partir de casa também, como uma dessas indústrias que geraria o próximo trilhão de dólares. Ele estava errado? É óbvio que ele não estava errado. Eu hoje, por exemplo, trabalho dentro de casa e eu tenho um e-commerce e a minha operação é toda de São Paulo. Simples assim. Então eu não entendo como pessoas que moram em São Paulo não possam sobreviver dessa mesma maneira, dessa mesma forma, porque é algo tão simples de se fazer. É algo extremamente fácil de você fazer. Lá existem diversos galpões que você pode hospedar o teu produto e vender o teu produto para qualquer lugar do Brasil. Tem transportadoras passando ali de norte a sul, de leste a oeste a todo momento. Então qualquer coisa que a cidade de São Paulo produzir, consegue abastecer São Paulo inteiro. Sem dizer a questão, quando ele se refere a profissões do futuro, muitas pessoas não entenderam isso, é que cada vez as operações vão ficar mais afuniladas em relação à internet. E cada vez que isso acontece, precisa de mais mão de obra para trabalhar na internet. Então precisa de profissionais, de designers, precisa de editores de vídeo, precisa de gestores de tráfego, precisa de pessoas que conheçam o sistema de venda online, programadores, enfim, existe uma indústria aqui. E para tudo, a digitalização hoje, no Brasil, ela tá carente de profissional. Então, você que mora na cidade de São Paulo, você está me ouvindo? Se você hoje tem um filho de 12 anos e você não quer que o teu filho saia de casa todos os dias às 6 da manhã, chegue em casa às 10 horas da noite, correndo, ser assaltado várias vezes durante o ano
perder tudo que tem, inclusive perder a própria vida, é possível que esse garoto, essa garota trabalhe a partir de casa daqui a alguns anos. Seguramente, falando, dentro de casa, vai ter muito mais qualidade de vida, porque não vai perder horas e horas no tráfego da cidade, trafegando pela cidade para ir voltar para trabalhar, para chegar lá na empresa, abrir um computador. Se você entender isso aqui, você já pode, a partir desse momento, começar a direcionar o conhecimento e o estudo do teu filho para que ele se forme um novo profissional da internet. Simples assim. Foi o que eu fiz aqui em casa. O meu filho, ele trabalha, ele levanta da cama e vai trabalhar no quarto dele. Simples assim. Qual pai que não quer isso pro seu filho? Então fica perigoso isso daí. Isso aí fica perigoso porque essas pessoas daqui mais uns dias não vão se vender, não vão vender o seu voto de maneira barata, porque elas vão crescer intelectualmente falando, profissionalmente falando, e não vai ser mais tão facilmente manipulado. Então isso é extremamente arriscado. E quando a gente vê hoje a direita batendo no Pablo Marçal, e a gente vê a esquerda também batendo no Pablo Marçal, a gente começa a olhar com outros olhos. Foi assim exatamente com o Bolsonaro. O Bolsonaro, todo mundo, cara, o Bolsonaro ia pra televisão, ele era chacota. Ele ia fazer uma entrevista, ele virava chacota. Da direita, a direita nem existia, mas do centro, da esquerda, todo mundo tentando, de alguma forma, menosprezar ele. E aí entrou esse público carente, né, de pessoas ali que estavam prontas pro combate, que estavam prontas pro embate, que não recuavam, que tinham liderança, que eram firmes, que tinham valores cristãos, que defendiam a família, que defendiam a liberdade. E aí, esse povo elevou o Bolsonaro, construiu o Bolsonaro. Só que hoje, com esse posicionamento do Bolsonaro em relação ao Ricardo Nunes, que é uma pessoa de esquerda em São Paulo, essas mesmas pessoas estão começando a fluir pro Pablo Marçal. Porque hoje, o Pablo Marçal representa os anseios de boa parte da direita. Tanto é que a gente viu aí uma briga, né, não sei se pode ser assim uma discussão, mas um desencontro de ideias, até mesmo dentro da casa do nosso presidente Bolsonaro, que foi o Carlos, agora nas redes sociais, apoiando a candidatura da Marina. Enquanto o Eduardo Bolsonaro tentando aí afastar a Joyce Hasselmann do Ricardo Nunes para tentar ir de encontro a esses eleitores do Bolsonaro. Porém, as pesquisas mostram que o Pablo Marçal está crescendo em votos tanto na direita quanto na esquerda. Nós não tínhamos alguém capaz de ir na esquerda e buscar voto para a direita. E agora tem esse cara chamado Pablo Marçal, e esse cara se torna um risco tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí a gente vê todos contra um. Só que, eu digo uma coisa, esse cara, ele sabe fazer negócio, ele sabe fazer gestão financeira, ele sabe fazer gestão de pessoas, porque é um excelente treinador de pessoas, sabe identificar habilidade nas pessoas e fazer com que essas pessoas potencializem mais a habilidade que elas têm. É um comunicador nato, é uma pessoa hoje nacionalmente conhecida, um excelente comunicador, um empresário de sucesso, um pai de família de sucesso. Esse cara é um risco. E ele é uma pessoa que ainda gera embate com a própria imprensa, porque fala sobre os comunistas que estão ali. Ele não é tão dócil assim, principalmente quando pessoas abrem aspas para falar coisas que ele não disse. Ele vai para cima, ele tem sangue nos olhos, ele tem brilho. Esse cara é um risco. Só que é uma pessoa que é líder de movimento. Esse cara lidera movimento. Ele conhece como que funciona o comportamento das pessoas, como que a massa se comporta. Ele conhece o comportamento individual. Ele sabe como que funciona as coisas. Ele conhece os mecanismos que ele tem que acionar para poder gerar esses resultados que ele está gerando. Então, ele é um cara calculista, ele é estrategista, ele é inteligente. Ele tem todos os atributos que um político precisa ter. Então, eu não sei
muito provavelmente que ele vai levar sim a candidatura, ele vai levar sim a prefeitura da cidade de São Paulo. E aí o meu ponto fica aqui. Pelo fato do Bolsonaro estar apoiando o Ricardo Nunes, a única coisa que eu vejo nessa ideia deles de apoiar esse cidadão é que eles sabem que, por motivo de corrupção, o Ricardo Nunes possa ganhar a prefeitura de São Paulo, porque está com a máquina na mão e está conchavado com 12 partidos políticos. Só que eles sabem, Bolsonaro e a elite sabe que ele vai cair. E ele caindo, o vice-prefeito do Bolsonaro, indicado pelo Bolsonaro, assume a prefeitura de São Paulo. E aí essa prefeitura cai no colo do vice-prefeito. Só que a gente não conhece tão bem esse vice-prefeito. E eu prefiro apoiar, nesse caso, Pablo Marçal. Em gratidão a tudo que ele fez pelo meu povo no Rio Grande do Sul, quando deu aquelas catástrofes. Nós estamos em resgatar 11 pessoas no endereço que a gente recebeu aqui. Isso aqui parece um cenário de filme. Olha aqui, Apocalipse. Eu vim aqui porque realmente eu senti no meu coração de estar aqui, porque... Mas pra vocês saberem aqui, o retrato de quem está aqui é 99% de civil, 1% de... Não fosse os voluntários... É a maioria, 98% é isso. 98% é voluntário. Pablo Marçal reúne uma equipe gigante para ajudar o Rio Grande do Sul. Ó, estamos aqui recolhendo aqui todas as doações. Bora ajudar a galera do Sul. Tem um Pix aí, nós vamos receber aqui o tempo inteiro. Aqui, primeira carga, a gente acabou de comprar. Vai sair o caminhão agora, vire pro caminhão, vai ser... Ó, o caminhão tá livre aqui, já tá indo pro Rio Grande do Sul, ó. Tudo certo aqui, ó. A gente tá... Ele lidera um movimento e eu sei que tinha muitas pessoas que tinham condição de fazer muito e não fizeram nada. E esse cara, ele liderou um movimento. Se ele tinha algum interesse político nisso, pouco me importa. Porque pelo menos ajudou meu povo. E isso para mim já é um fato extremamente importante para mim apoiar ele e emprestar as minhas redes sociais para ele, porque eu sei que a voz dele vai ser calada daqui por diante. Então, faz o M aí.